Hoje vamos de novo estudar sobre redação. Agora a gente vai falar sobre a redação do Enem e a redação da preparatória, tá? Para que a gente veja o que? A diferença e a gente conheça ambos os processos que envolvem a habilidade de produção textual para esse tipo de concurso. Vamos comparar os dois tipos de redação. Primeiro, a redação do Enem. Como é a redação do Enem? Primeiro, o parágrafo de introdução, que a gente deve ter a divisão em 4 parágrafos, não é? Esse primeiro parágrafo ele é o introdutório, então ele vai fazer um spoiler do que a gente vai defender. Logo depois nós temos 2 parágrafos de desenvolvimento e um parágrafo final, que no Enem é a proposta de intervenção, tá? Então, o que a gente está fazendo nesse primeiro parágrafo, contextualizar, defender a tese e a tese, só que a gente vai ter que colocar o tema. Algumas pessoas foram escrever para a professora sobre a dengue e não escreveram dengue. A gente tem que colocar a palavra-chave, tá? Vou falar sobre a dengue. No primeiro parágrafo tem que aparecer essa palavra. Vou falar sobre resiliência ambiental, sobre racismo. Essa palavra tem que aparecer no primeiro parágrafo, tá? Porque é um spoiler. Você vai apresentar o que você vai defender e você vai apresentar o tema. Eu não posso falar de forma desorganizada e de forma não clara, para que o leitor hipotético leia essa introdução e não perceba o que você vai falar, o que você está defendendo, se você não é claro, não tem essa fluidez argumentativa necessária ao texto, tá? Aí a gente tem que tomar cuidado com a coesão, que vai aparecer nos parágrafos índice, que é no começo, tá? E intra, que é dentro. E a nossa conclusão, como sempre, quantos elementos? 5 elementos, tá? No último parágrafo que a gente já estudou. E é o que? É o nosso FAMA, o famoso FAMA, finalidade, agente, modo e ação. E qual é o quinto elemento, dona professora? É o detalhamento. Gente, qual é a diferença do parágrafo da redação, da estrutura da redação do Enem para a estrutura da redação de um concurso militar como o da AMAN, que o primeiro ano é a preparatória? Qual é a diferença? A introdução era um pouco mais flexível, ela tem uma maior liberdade, tá? Nessa apresentação de tese, que tem que ser mais direto e concisa. Quando ele fala em liberdade de organização de parágrafos, a gente vai balizar. Nós sempre vamos fazer um texto com 4 parágrafos, porque um texto de, no mínimo, 25 linhas e no máximo 30, ele vai ficar muito fragmentado se eu fizer mais de 4 parágrafos. Então, 4 parágrafos, tá? A gente vai trabalhar o desenvolvimento de forma clara e coesa, trazendo o que, quando falo de diferentes aspectos do tema, tá? É o desenvolvimento. Ele fala que não é uma quantidade de parágrafos, mas a gente já concordou, né? Serão 104, tá? E a gente vai esperar que o texto sempre seja organizado de forma lógica, de forma fluida, que essa organização se dá através de coesão, tá? E qual a diferença da redação da preparatória com a redação do Enem? Essa parte aqui, a conclusão. Né? A conclusão, ela sintetiza os principais pontos. Ela não traz, tá, proposta de intervenção. Próprio, posso trabalhar com o Enem, trabalhar com proposta de intervenção? Pode. Só que a gente vai pensar que não é o que a preparatória espera. Gente, vamos falar um pouco sobre o tipo de tema
que cada concurso pede. O Enem, primeiramente, o Enem. O que o Enem pede? Lembra que a prova sempre fala sobre aquela sigla que todo tema para a gente, a partir de agora, ele sempre vai ser bravo? Porque ele vai ser bravo? Porque ele é problemático, ele é um BO, porque ele tem que ser real, ele tem que ser atual, ele tem que ser ocorrer no Brasil e a gente vai ter que ter uma opinião crítica, tá? Então aqui, ó, temas atuais, o Enem sempre vai trabalhar com temas atuais, tá? Em geral, são temas que a gente vai perceber que eles giram em torno de questões sociais, políticas, econômicas e culturais, sempre que contemporâneos, tá? A gente tem que ter conhecimento de mundo para falar sobre isso. Os temas, eles não são só sobre uma disciplina, eles trabalham que é a integração dos conhecimentos, tá? Por isso que é importante a gente saber com fluidez, com solidez, sociologia, filosofia, história, geografia, são temas polêmicos, tá? São temas bastante polêmicos e controversos, que vão exigir da gente uma capacidade de analisar bem essas diferentes perspectivas de possível posicionamento e defender isso. São temas abstratos, tá? Ele pode também trabalhar termos mais conceituais do que essa tratativa, essa interpretação e análise, ela tem que ser feita de forma criativa. Por isso que a própria fala, quando a gente tem tema abstrato, a gente vai trabalhar com sociologia, filosofia e história. Quando a gente tem tema polêmico, a gente vai trabalhar com sociologia, filosofia e história. São disciplinas que explicam o mundo. Já períodos, as agulhas negras, o ITA, tudo que faz referência à marinha, aeronáutica, ao exército, a gente tem que conhecer os valores militares, saber o que é liderança, tá? Saber o que é liderança. A gente tem isso no colégio, a gente conhece isso com firmeza, tá? A gente tem que saber solucionar os problemas, tá? E algumas vezes são realidades que envolvem a segurança nacional, tá? A gente tem que conhecer a tradição e a história militar, por isso é importante pesquisar na internet as revistas da Marinha, as revistas da Aeronáutica, as revistas do Exército e conhecer a fundo a força que a gente vai, para a qual a gente vai fazer a prova, tá? Importante sempre, cidadania e responsabilidade, tá? Pilares das Forças Armadas, responsabilidade, tá? Disciplina, honra, patriotismo, a gente tem que saber isso. Queridos, qual é a linguagem que a gente vai usar, tanto no Enem quanto na preparatória, é a linguagem formal. Não pode aparecer não pode aparecer gíria, não pode aparecer regionalismo, expressões coloquiais, tá? A gente tem que ter coesão e coerência. Qual é o aspecto, qual é a competência que vai trabalhar isso com a gente? Vai ser a C4 no Enem e vai ser, para você colocar aspecto, como fez o aspecto. Tá? Então, o que é isso aqui? Coesão e coerência. É trabalhar conectivos, trabalhar fluidez, trabalhar a clareza dentro do texto. E é aquilo que a professora falou para vocês, tá? A gente tem que ter domínio da norma culta. Eu posso ter pequenos erros, mas é inadmissível que um candidato pegue e escreva, a própria essa aula essa semana, escrevo também, ó, como que essa lista mais estudando. Eu também, e o que ele faz? Tem gente que acentua aqui, tem gente que faz isso, ó, só erro do português, daqueles bem feios.
O que vai acontecer? No Enem, baixa competência, na preparatória, perde ponto. A gente vai pegar agora e vai falar sobre a linguagem de estudo e escrita na preparatória. Cada erro da gente equivale a perda de 3 pontos, tá? E é muita coisa. Primeira coisa, linguagem técnica, tá? É bom a gente usar algumas palavras que são próprias do universo militar, revés, tá? Palavras que algumas vezes a professora coloca para vocês. Óbito, né? O que é um óbito? É um revés, é um problema, uma problemática, eventualizar isso. Tem que ser objetivo e conciso. Eu não posso, um texto que tem um mínimo de 25 linhas e um máximo de 30, sair devagando. Eu não posso ter rodeios, tá? Eu tenho que demonstrar minha habilidade de concisão, a minha precisão vocabular, a minha precisão de conhecimento para que eu escreva. A gente está acostumado com isso, não é? A gente tem que ser formal, que é a seleção lexical. E a gente tem que respeitar a hierarquia. O que é respeitar a hierarquia, a disciplina militar? O que é fazer isso dentro de um texto? É ter um tom respeitoso, tá? Evitar expressões informais ou irreverentes. Isso vocês já sabem. Finalizando nossa aula, a gente vai ter as diferenças entre os dois tipos de processo seletivo, tá? O Enem ele tem aquela estrutura padronizada, 4 parágrafos, introdução, desenvolvimento e conclusão, com a proposta de intervenção no final. E a redação da preparatória, ela tem uma organização mais flexível, tá? Aí a gente vai trabalhar sempre com 4 parágrafos. Sempre 4, esse é o número ideal. Tá? Qual é a diferença? No Enem tem a proposta e na preparatória tem a síntese. Os temas são abordados, não é? O Enem são temas atuais, algumas vezes bem polêmicos. A gente vai defender a nossa opinião crítica. E aí a escola, ela, na preparatória, ela trabalha muito com os valores militares, estratégias, com foco na formação dos oficiais. Então, o que a gente vai trabalhar? A gente pode ter redações que falam de liderança, de empatia, de resiliência, tá? de termos mais abstratos. Qual a linguagem e estilo que a gente vai usar? Sempre a linguagem formal, sempre tentar ser coesa, sempre tentar escrever de forma concisa e técnica, e respeitando sempre o processo seletivo. Não dá para colocar palavrinhas como a gente viu que alguém fez uma redação e colocou o hino, sei lá, de um clube, que colocou a receita de um jogo. Tudo isso faz com que a gente perca a gente tira a credibilidade do processo avaliativo. Então, a gente não faz isso. Nós estamos estudando para passar, tá? Não para brincar. Então, é nosso ano. Vamos estudar e vamos passar, tá? Queridos, próxima aula a gente vai falar de outros aspectos referentes à redação. Até a próxima.